Fala galera, eu sou o Rafael Portinari e antes do vídeo começar, eu quero que você conheça o meu novo canal Rafael Portinari. E hoje saiu vídeo inédito no canal. E o nome do vídeo é Invoquei Lilith pelo tabuleiro Ouija. O ponteiro se mexeu sozinho. Então cliquem aqui na descrição desse vídeo que lá vai estar o link do meu novo vídeo do canal Rafael Portinari. O ponteiro saiu. O ponteiro saiu pra cá. Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago dois relatos para vocês galera. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. E se você tiver um relato assombrado, envie para o e-mail do canal, relatosdeliteoculta@gmail.com. O primeiro relato de hoje é o lobisomem do Mirante. Então vamos ao relato. O que vou narrar realmente aconteceu comigo no ano de 2009. Eu não tenho vergonha alguma em admitir que durante aproximadamente 8 anos da minha vida, eu fiz uso de drogas pesadas, cocaína e crack. E hoje, graças a Deus, eu estou livre desse mal que tanto prejudicou a mim e a minha família. E depois de ter aprontado de tudo em busca do meu prazer, eu resolvi procurar ajuda em vários grupos de apoio. E chegamos à conclusão que a melhor saída para mim era um tratamento intensivo, ou seja, internação. O processo de internação era de 9 meses. E o meu primo, ex-dependente, era coordenador da clínica onde eu fiquei. E acabei escolhendo também essa clínica pelo fato de ter alguns amigos lá internados. E entre eles o Paulo, que era um alcoólatra e nós o chamávamos de Billy Joy. Será que é o Billy Joy do Green Day? Seu estado de saúde já estava bem deteriorado e ele veio a falecer durante a sua estadia na clínica. E antes dele falecer, ele me contava várias histórias de criaturas sinistras que ele presenciava ali, nas matas, próximo à chácara. Inclusive, ele me contava que ali vivia um mapinguari, e ele mesmo já havia confrontado essa criatura. Lógico que eu ria e não acreditava, pois para mim não passava de um devaneio da cabeça dele, ainda mais pelo fato dele ter sido um alcoólatra. E era aí que eu não acreditava mesmo. Bem, mas eu caía na conversa do Paulo. Eu perguntava sobre diversas coisas, somente para ver até onde ele chegaria. Então, eu perguntei se ele poderia me mostrar esse tal mapinguari, e ele disse que não, pois ele mesmo se transformou em um lobisomem e colocou esse mapinguari para correr. Lógico que eu não aguentei e caí na risada. Mas ele fez uma cara de sério e me prometeu que na próxima lua cheia ele me provaria que estava dizendo a verdade, pois viraria um lobisomem em minha frente. Bem, lógico que eu também não levei a sério. E a próxima lua cheia também não chegou para ele, pois o Paulo veio a falecer muito antes. A chácara onde estávamos era bastante afastada. E não havia iluminação pública na estrada de terra que levava até a clínica. E lá, cada um tinha as suas responsabilidades. Cozinheiro, ajudante de cozinha, faxineiro, ajudante de faxineiro, ronda noturna, horta, entre outras. A minha responsabilidade era a ronda noturna. E toda noite, depois de jantarmos, rezávamos o terço, líamos alguns livros, escrevíamos carta, entre outras coisas a mais. E quando era 23 horas, eu apagava os lampiões, fechava a porteira e verificava os animais, etc. Lembro-me
que em uma noite de lua cheia, em uma das minhas rondas, quando eu ia fechar a porteira, eu vi um vulto agachado próximo ao mirante. O mirante é uma cruz de madeira bem alta. Então eu resolvi voltar e chamar os responsáveis pela segurança do local. Mas percebi que esse vulto chorava e soluçava. Acho que devido ao fato de buscarmos a espiritualidade, aquela cena me comoveu e senti vontade de tentar apaziguar aquele coração angustiado. Passando um pouco da sabedoria que eu aprendi estando naquele local. Eu caminhei sozinho até aquela pessoa, achando que se tratava de um mendigo ou até mesmo um alcoólatra tapado. E para o meu espanto, quando eu cheguei bem perto e já estava colocando a minha mão sobre o ombro daquela pessoa, eu pude perceber, com a ajuda da luz da lua cheia, que quem estava ali, chorando, soluçando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados cometidos, era o Paulo, aquele mesmo que havia falecido naquele local. Ele virou-se para mim e eu senti que ele ia me dizer algo, mas o pavor tomou conta de todo o meu ser e eu caí para trás e fiquei paralisado, tentando me levantar para correr, mas as minhas pernas não me obedeciam. O Paulo, soluçando, logo disse: "Eu te prometi que nessa lua cheia eu te provaria que estava falando a verdade. Eu sou um lobisomem e me entreguei ao álcool justamente para sair dessa realidade." E após ele dizer isso, o seu corpo foi mudando de forma. Pelos cresciam em seus braços, os seus ossos se partiam e os seus olhos se tornaram duas bolas brancas, enquanto ele estava ajoelhado, olhando para a lua e uivando. Finalmente recuperei as minhas forças, pois aquele uivo estridente me fez voltar a si. Então saí correndo o mais rápido possível. Senti os meus calcanhares tocando na minha bunda de tanto que eu corri, gritando desesperado e sem olhar para trás. Alguns internos saíram dos seus quartos para ver o que estava acontecendo. Acordei também os monitores e o coordenador, mas ninguém acreditou no que eu havia contado. Na outra noite, eu não fui fazer a ronda. Pedi que trocassem a minha responsabilidade, e assim foi feito. Mas para o meu azar, o novo ronda não viu nada de anormal. E eu passei a ser perturbado pelo restante do grupo durante todo o tempo que eu estive internado. As pessoas diziam que eu não tinha mais cérebro, ou até mesmo que eu já estava louco devido ao uso de drogas que eu havia feito durante todo o tempo, e que o meu estado psicológico já estava bem deteriorado. Porém, eu juro que o que eu vi naquela noite foi real. E também não foi fruto da minha imaginação. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato. E o nome é Gritos. Essa história se passou no início da minha adolescência. Hoje eu tenho 30 anos. E posso ainda lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos lá. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. E isso ocorreu na década de 80. Eu e a minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral, e tudo era calmo e tranquilo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu e os meus irmãos a conhecíamos por dentro porque, vez ou outra, nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos da casa. 2 de cada lado
e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacateiro no canto esquerdo, e era uma bela casa. E no lugar da senhora Ana mudaram 3 irmãs: a Clara, a Josefina e a Marília. Infelizmente, a Marília era doente e tinha um mal no estômago. Bem, era o que a minha mãe dizia para o que hoje conhecemos como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor. E a pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador, e chegava a gelar a espinha e até mesmo o sangue. O tempo passou e a pobre Marília ia resistindo à doença. Mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. E alguns vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte a ter que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. Finalmente, foram concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. E numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, a Marília faleceu. E todos ficaram aliviados pelo fim do seu sofrimento. E todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. E não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma noite de quinta-feira, perto das 23 horas, tudo começou. Primeiro foram os gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos, e foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginavam tratar-se de alguma brincadeira de algum moleque mal educado. Mas pela manhã, para o assombro de todos, eles viram um enorme caminhão-baú parar à frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs as questionaram no porquê daquela mudança repentina. E as irmãs, com os rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram?" Então, os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso, era brincadeira de algum moleque travesso." E as moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília e o quarto estava trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiram pelas noites, até que enfim chegou no 7º dia e parou. Até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem todo mundo é solidário e palpável como imaginamos. E muitas vezes podemos acordar desse nosso ceticismo por gritos na noite. Gritos que não sabemos de onde vêm. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no Elite Oculta, deixe o like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. Lembrando também que hoje às 20 horas temos vídeo aqui no Elite Oculta. Então eu aguardo todos vocês. Boa noite.